Famílias educadoras, mais uma vez aqui no nosso canal Educação Domiciliar Adventista. Aqui fazendo de um tudo para que nós possamos atender às necessidades das famílias educadoras. Hoje nós viemos com um assunto bastante solene. De certo que nós estamos naquela batalha grande para que as famílias possam fazer a educação domiciliar em paz. Mas será que ainda que fazendo a educação domiciliar de acordo com aquilo que vocês têm de melhor no coração, será que tudo isso pode garantir um bom resultado final? Será que ao final desta tarefa você terá como resultado algo de importante ainda aqui nesta terra? Eu estou falando dos relacionamentos, de como são construídos os relacionamentos. E hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui do capítulo 50 do livro O Lar Adventista. Eu sei que todo adventista deve ter esse livro em casa. E todo papai e mamãe educadores devem fazer o possível para lerem este livro. E para ali aprender não somente como instruir a criança, mas como preservar, como precaver situações conflituosas ou decepções futuras ainda dentro desta família. Falando sobre a dívida dos filhos para com os pais. Veja que este capítulo não está falando só do futuro da sua criança, mas está tratando de todos nós que somos filhos aqui nesta terra, certo? Diz assim: os filhos devem sentir-se em dívida para com os pais, que lhes têm protegido na infância e cuidado deles nas enfermidades. Devem compreender que os pais têm sofrido muita ansiedade por causa deles. Especialmente têm os pais conscienciosos e piedosos sentido profundo interesse em que seus filhos sigam a direção devida. Ao verem faltas neles, quão opresso lhes fica o coração. Pudessem os filhos que têm ocasionado esses desgostos ver o efeito de sua conduta e haveriam de sensibilizar-se. Caso vissem as lágrimas de sua mãe e lhe ouvissem as orações a Deus em seu favor, se lhes fosse dado escutar-lhes os reprimidos e entrecortados suspiros, o coração lhes doeria, e confessariam prontamente suas faltas e pediriam perdão. Ora, pediriam perdão a quem? Pediriam perdão à sua mãe, porque de fato todos nós, filhos e filhas, temos feito sofrer as nossas mães em algum tempo das nossas vidas, seja por rebeldia, seja por ignorância, seja por revolta, seja por traumas, seja por quaisquer motivos. Nós fizemos sofrer as nossas mães algum dia. E os nossos filhos também nos fizeram sofrer algum dia. E o que nós precisamos precaver é que tais filhos, em se arrependendo, tendo deixado de lado tais práticas, esses mesmos venham a serem pais, cujos filhos os queiram bem, cujos filhos os considerem em todo tempo e lugar. Embora ainda que venham a considerar a idade adulta, esse relacionamento não deve ser cortado, porque quanto mais tempo nós convivemos com pessoas amáveis, com pessoas queridas, com pessoas que se dedicam a nós, tanto mais vamos nos unir a elas, tanto mais vamos desejar bem a elas, fazer-lhes bem e estar na companhia delas de alguma maneira. É claro, quando nós casamos, nós nos afastamos um pouco dos nossos familiares, mas o relacionamento, a consideração, a alegria de vê-los novamente, a alegria de poder nos comunicar. Então, é muito importante, queridas famílias, que vocês possam instruir aos seus filhos o valor da consideração, o valor de um relacionamento bem fundamentado. Claro, nós estamos aqui falando de uma família cristã, nós estamos falando aqui de uma família que pretende não ir ao céu individualmente no sentido de viverem na eternidade, mas que na eternidade haveremos de viver todos juntos. Por isso, nós temos que ter a consciência de que não há cristianismo sem perdão. Pode ser que haja na família situações às vezes controversas, situações que venham nos fazer desentender uns com os outros, mas que seja por breve momento. Que o perdão seja prerrogativa na sua casa, porque o perdão é a prerrogativa do cristão. E outra, não existe céu sem perdão.
seja no meio familiar, seja no meio da sociedade, com a igreja, não importa. Nós precisamos aprender a perdoar. O perdão não é algo próprio do ser humano inclinado ao pecado, mas o perdão é próprio daquele que se submete a Cristo, que reconhece na cruz do Calvário que foi liberto definitivamente do peso da cruz do pecado. Então, queridos pais e queridas mães, ensinem seus filhos a perdoarem sempre. E também vocês aprendam a perdoar sempre, não importa a quem, porém principalmente aos da sua própria casa. Os filhos, uma vez crescidos, louvarão os pais que trabalharam fielmente e não lhes permitiram acariciar seus sentimentos ou condescender com maus hábitos. Os pais, muitas das vezes, são alvo da revolta dos filhos porque os repreenderam numa hora em que eles estavam praticando atos que definitivamente poderiam destruir o seu futuro, ou mesmo fazê-los sofrer algo de terrível num determinado momento, sofrer algum dano. E o papel do papai e da mamãe, quando as crianças são pequenas, é evitar que elas se machuquem ou evitar que elas pratiquem atos de mau caratismo em algum momento. Então, queridas famílias, fiquem atentas. O papai sempre deve dar bom exemplo para os filhos. A mamãe sempre deve dar bom exemplo para os filhos. Mas acontece que papai e mamãe são criaturas imperfeitas. Podem falhar, mas o importante é que vocês deixem claro para os filhos de vocês: papai ou mamãe errou, porém eu te peço perdão, meu filho, eu te peço perdão, minha filha, e daqui para frente, dentro desta casa, não acontecerá mais isso nem aquilo. E eu, como autoridade conferida por Deus na tua vida, meu filho ou minha filha, estou fazendo o meu papel de te guiar, de te orientar, de te corrigir. E a criança, ela vai se sentir segura. Aquela criança que nunca é repreendida, aquela criança que nunca recebe um conselho, aquela criança que tem todas as suas vontades aceitas prontamente, certamente virá a ser um adulto revoltado, um adulto no mínimo desamparado. E ainda aqui, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá em Êxodo 20:12. Este é o primeiro mandamento com promessa, recai sobre crianças e jovens, sobre os de meia idade e os idosos também. Não há na vida nenhum período em que os filhos fiquem escusados de honrar os pais. Esta solene obrigação recai sobre cada filho ou filha e é uma das condições de prolongamento de sua vida na terra que o Senhor dará aos fiéis. Isto não é um assunto indigno de consideração, mas uma questão de vital importância. A promessa está na condição da obediência. Claro, primeiramente, as crianças serão ensinadas a obedecer ao papai e mamãe que representam a Deus nesta terra. E logo em seguida, elas entenderão que se elas obedecem àqueles a quem eles veem, também obedecerão àquele a quem elas não veem. Isso é de suma importância, papai e mamãe. É hoje, é agora. Ah, mas a minha criança já cresceu, já está com 10, 11, 12 anos. Não há mais o que fazer. Sim, há. Primeira coisa é pedir perdão. Trazer a consciência de Cristo dentro do seu lar e logo em seguida colocar as regras definidas pela palavra de Deus. E isso dará certo com absoluta certeza. E se o seu filho já for um adolescente ou for um adulto, se revoltou com você, o joelho faz muito nessa hora. Os joelhos dobrados na presença de Deus vai quebrantar o seu coração, vai quebrantar o coração dos seus filhos e vai dizer aos seus filhos que você está arrependido e vai fazer com que o coração dos seus filhos também se arrependam. Lembram lá de Malaquias 4, no versículo 5? E ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sempre haverá tempo de uma reconciliação. Sempre haverá tempo de vocês se alegrarem juntos. Sempre haverá tempo de vocês se reunirem na presença de Deus. É a promessa de Deus que diz isso. E nós precisamos permanecer firmes aqui e para todo sempre. Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus,
que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais no lugar de Deus em relação aos filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita então a autoridade de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura. Aliviem os seus cuidados, zelem pelo seu nome e os socorram e consolem na velhice. Olha, é tremendo. O Senhor Deus, Ele faz tudo perfeito. Papai e mamãe cuidam das crianças enquanto elas são pequenas, as socorrem, passam noites, muitas das vezes, acordado em vigília em favor daquela criança que ora pode estar com febre ou com uma tosse, pode estar se sentindo mal, com algum tipo de mal naquele momento, e logo em seguida pode também ter uma doença um pouco mais grave. O papai e mamãe estarão sempre ali. Papais e mamães cristãos, com absoluta certeza, têm os cuidados necessários para que os seus filhos tenham proteção e segurança em todos os momentos, principalmente quando estão doentes, certo? Porém, nós não estamos aqui para falar das doenças, mas para falar sim de que os filhos devem desenvolver-se tendo sempre consideração pelos seus pais. E quem ensinará isso aos seus filhos, se não vocês, papais e mamães? Como vocês tratam os seus filhos? Como vocês se interessam pelos seus filhos? O tanto quanto vocês dobram os joelhos em favor deles? O tanto quanto vocês têm a dignidade de pedir-lhes perdão sempre que houver necessidade? Se isso fará a diferença. E nós cremos nisso. Nós cremos porque a palavra de Deus, ela é infalível nas suas promessas. E diz ainda assim: nestes últimos dias, os filhos se fazem notar tanto por sua desobediência e desrespeito, que Deus tem os observado especialmente, e isto constitui um sinal de proximidade do fim dos tempos. É um indício de que Satanás tem completo domínio sobre a mente de alguns jovens. Por parte de muitos, já não há respeito para com a idade. Então, quer dizer que sim, infelizmente, muitos jovens cairão definitivamente, porque serão convencidos, se deixarão convencer por Satanás. Mas aquele pai e aquela mãe que fizeram de tudo para que isso não acontecesse, estarão com as suas mentes, com as suas consciências tranquilas, em paz diante de Deus, porque fizeram tudo que foi possível para que os seus filhos não desviassem do caminho. Mas ainda assim, eu digo, há esperança enquanto houver fôlego de vida. E diz ainda a palavra que mesmo quando nós, os pais, tivermos dormido no Senhor, as nossas orações, e principalmente as orações das mães, estarão ainda audível aos ouvidos de Deus, estarão clamando ao Senhor para que os seus filhos sejam salvos, para que os seus filhos se arrependam, para que os seus filhos voltem do mau caminho, retornem da terra da perdição. Então, famílias, é necessário que vocês atentem, que é na infância, é ao longo do caminho, é no relacionamento formado, até mesmo desde o ventre materno, que os seus filhos deverão guardar, ter gravado em suas mentes, em seus corações, o valor de um pai e de uma mãe cristã. E ainda muitos que nem são cristãos, mas que foram pais que fizeram de tudo para que os seus filhos seguissem num bom caminho, que tivessem um bom caráter. O Senhor Deus, Ele não vira as costas para aqueles que são sinceros, para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus principalmente. Então, é na fé e na esperança de que todos nós, eu e você, um dia haveremos de entrar naquele grande momento em que as portas dos céus estarão abertas para todos os salvos, para todos os arrependidos, para todos aqueles que souberam perdoar, submissos à voz do Espírito e guiados pela palavra. Sim, e nós poderemos entrar na presença de Deus aquele grande dia e dizer: Senhor, eis-me aqui e os filhos que tu me deste. É esse o meu recado e a minha esperança para a minha vida e para a vida de todas as famílias educadoras que aqui nos seguem e nos acompanham. Que Deus possa abençoá-los e que vocês continuem fazendo, sim, a educação domiciliar, que vocês continuem fazendo a verdadeira educação. E não esqueçam que nós temos aqui o curso de capacitação para famílias educadoras. Está lá no nosso site, o link é missãoeda.com.br, onde você terá acesso
a fazer a matrícula neste curso, que está com um preço maravilhoso, está com um preço promocional, para que o máximo de famílias possível possam estar tendo acesso a essas instruções valiosas para aqui e para a eternidade. E ainda não deixem de adquirir a nossa coleção Família Educadora, que também estará te ajudando a conduzir a educação formal da sua criança a partir dos 3 anos de idade até os 14. E também temos no nosso site uma variedade de materiais para que você possa enriquecer a educação da sua criança em várias áreas afins. E aqui eu me despeço considerando que essas palavras foram muito importantes e que vocês aproveitarão o máximo, porque eu estou aqui para sempre apoiar as famílias educadoras e sempre também à disposição. Se quiserem entrar em contato conosco, basta olhar aí na descrição o nosso WhatsApp, o Instagram também, e estaremos aqui para atendê-los sempre. Isso tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade.